E aí, pessoal, meu nome é Rodrigo Parra, para quem não conhece, eu sou historiador e geógrafo e estudo fascismo há 8 anos, né, o fenômeno do fascismo histórico e contemporâneo, né, incluindo aí o nazismo, o fascismo italiano, o neonazismo e outros movimentos parecidos ou inspirados, né. Então, eu vou reagir hoje, comentar um vídeo do Pirula, né, que está no Cortes do Pirula, no canal de cortes dele, que ele fala sobre o gesto do Elon Musk, né, e algumas interpretações em relação a esse gesto, e eu vou dar a minha opinião, né, o meu entendimento sobre esse caso, né. Então, vamos lá. Patrick Zanesco. Pirulo, o que você acha do Sacani passar pano pro gesto nazista do Elon? Meu afilhado vai fazer biologia graças à série dos dinos. Pois bem, vamos lá. Eu tava esperando alguém falar isso daqui. Vamos nessa. Eu não vou falar do Sergião, porque vocês sabem disso, que eu não vou ficar aqui levantando treta entre as pessoas, tá? Acho que é desnecessário. Mas assim, eu vi o gesto que o Elon Musk fez 2 vezes. E eu Tem essa questão, né, porque lá na inauguração, dependendo do vídeo que você pega na internet, ele faz o gesto uma vez, depois corta o pessoal batendo palma, e num outro vídeo mostra ele virando de costas e fazendo mais uma vez. Então ele faz o gesto ali 2 vezes, né? Então, se tinha alguma dúvida de que não era para ele ter feito aquele gesto, ele fez mais uma vez, né? Tinha diferentes câmeras que pegaram ali ele fazendo o gesto mais uma vez, né? Eu acho que tem algumas pessoas, inclusive o Serjão, provavelmente, que estão em negação. Chegar e falar, você está em negação, não aceita o que aconteceu. Eu vi vários vídeos falando sobre esse gesto do Elon Musk aí. E sendo bem honesto, me parece. Assim, eu achei que várias pessoas acertaram. Ele fez um gesto e ficou muito óbvio que é dentro daquela relação que o Elon Musk tem, né? No passado a gente já teve o Elon Musk compartilhando tweets, né? Lá no X que ele comprou, né? Que agora virou X, tweets falando que os judeus estavam tentando trazer pessoas não brancas para o Ocidente, etc. Já teve outros momentos em que ele compartilha, né, mensagens de nazistas, de fascistas e supremacistas brancos na própria empresa dele. Depois ele até foi com, acho que aquele Ben Shapiro, que é um direitista famoso, que ele é judeu e sionista, americano, e ele foi visitar Auschwitz com ele, um negócio assim. Mas assim, o Ben Shapiro, ele já deixou claro no caso da Laura Loomer, que é uma outra direitista que tem ideias supremacistas brancas, né? Neonazistas, por assim dizer. E ele falou que ele não se importa que ela tenha essas ideias antissemitas, porque a Laura Loomer é pró-Israel. Então, para esses grupos, como o Ben Shapiro, ou, ou aquele grupo, alguns grupos judeus americanos que estão mais ligados ao Estado de Israel, não tem muito problema do Elon Musk ser antissemita, contanto que ele não seja anti-Israel. Né? Então isso é um problemão, é claro. Obviamente, quando você deixa uma pessoa abertamente ser antissemita, independente da opinião dela em relação ao Estado de Israel, você está deixando que aquela pessoa seja racista. Né? O antissemitismo é um tipo de racismo, assim como um racismo anti-indígenas, anti-pessoas negras, etc. Né? Não tem tanta diferença na prática. Isso deve ser combatido de qualquer forma. Mas esses grupos eles têm uma agenda de que eles podem se unir, algumas pessoas, né, para defender Israel. É o caso do Anti-Defamation League, a Liga Anti-Defamação, que é um grupo sionista, né, que combate o antissemitismo nos Estados Unidos, mas a gente sabe que na prática eles combatem as críticas a Israel, não o antissemitismo no geral. Tanto que esse grupo foi defender o Elon Musk também. Então esses grupos pró-Israel, eles passam um pano para essas pessoas porque elas têm uma agenda pró-Israel. Porque, na verdade, esses grupos eles não estão tão preocupados, mais uma vez, não estão realmente preocupados com o antissemitismo ou com combater o fascismo, o neonazismo, o nazismo no geral. Eles estão preocupados com uma agenda política pró-Israel.
Uma das pessoas que acertou bem, a meu ver, foi o Pedro Doria. Ele falou que o gesto do Musk foi uma saudação, foi um Sieg Heil, mas feito de um jeito ambíguo o suficiente para que uma parte das pessoas não reconhecessem como tal. E isso serviu para duas coisas principais. Uma, sinalizar para o pessoal nazista de fato, que ficaram todos em festa, todos em polvorosa, e que legal, que da hora. E fazer as pessoas da oposição parecerem histéricas, de estarem vendo coisa onde não tem. Essa também é a minha opinião, né? Então, para os caras que são nazistas mesmo, como aquele Nick Fuentes, vou colocar aqui para vocês verem, ele aqui está comemorando, e ele é um neonazista abertamente, né? Esse neonazista aqui nesse vídeo aqui que eu estou mostrando no fundo, ele está reproduzindo lá o gesto do Elon Musk e está comemorando que o Elon Musk ele não fez um meio gesto, ele fez um gesto completo, né? Então os neonazistas americanos, eles entenderam muito bem que aquilo foi um gesto nazista e como vocês podem ver aí, eles estão bem felizes em relação a isso, né? Não tem uma dúvida em relação a isso, tá? Todos aqueles que são supremacistas brancos nos Estados Unidos e de fora entenderam muito bem o que significa esse gesto do Elon Musk, tá? Consegue desestabilizar os adversários, deixar eles em pânico ou com raiva ou não sei o quê, e para aquele grupo que não se enquadra nem entre os nazis e nem na oposição, aquele público fica em negação, né? Fica em negação não. É verdade, fica em negação. Aquele público nega que aquilo seja uma saudação nazista e passa a interpretar a esquerda ou a oposição como sendo paranoica. No caso do Pedro Doria, ele errou numa coisa. Ele falou que quem entra como paranoia é a esquerda e que a direita e a centro-direita entraria como alguém que não sabe o que está acontecendo. Isso eu vou discordar. Porque a gente não tá falando de direita, esquerda, essas coisas. A gente tá falando de oposição e situação. Tem muita gente da direita que não concorda com o Trump. E essas pessoas viram que aquilo lá era um Sieg Heil. Porque qualquer pessoa que não esteja emocionalmente comprometida com Elon Musk vai entender aquilo como um Sieg Heil. Porque era pra isso. Era pra isso. Você pode dizer que é uma... Sim, é exatamente isso que aconteceu até agora. Não tenho muitas críticas que o Piccolo tá falando. Acho que é certinho isso que ele tá falando. Aqueles que eram para entender, foi entendido, mas tem essa massa, né, de pessoas que vão ficar, entre aspas, em negação, né? Então você tem essa questão de uma negação política, ideológica muito forte, né? Quando você vê o cara fazendo na sua frente alguma coisa, você fala, não, mas não foi bem isso, não, é porque ele tinha autismo, não, porque ele é não sei o quê. São desculpas esfarrapadas que não vale nem a pena a gente dar muita voz para essas pessoas, porque elas só estão lá para passar pano pro cara. Independente se elas estão passando pano porque elas gostam do Elon Musk e estão em negação, ou elas sabem o que o Elon Musk fez e elas só estão passando pano para dar uma limpada na imagem dele. Independente do objetivo da pessoa, o final vai ser o mesmo, que é passar pano para esse tipo de coisa, né? Uma zoeira, não importa, era pra isso. Vai entender aquilo como um Sieg Heil. E aí essas pessoas começam a falar, olha, o Sieg Heil, ele tá fazendo uma saudação nazista, tal, não sei o quê. E no fim das contas, os apoiadores do Trump vão enxergar aquilo como histeria. Por quê? Porque dentre os apoiadores do Trump, só uma fatia muito pequena é neonazi assumida. Esta fatia muito pequena também não tem dúvida alguma de que o Musk fez foi um Sieg Heil. Não tem dúvida alguma. Esta fatia neonazi sabe que aquilo lá foi um Sieg Heil. Baianinho Maromba, peru. Então, aí o problema é que essa outra fatia que não é neonazi, ela não é neonazi, mas ela tolera o neonazi, entende? Aí que tá o grande problema. Tem uma fatia que fica em negação realmente. Mas tem uma fatia que o Pirulo não falou, que não é o pessoal que não é exatamente neonazi, e também não é o pessoal que tá em negação. O pessoal que, no fundo, entendeu, mas vai passar aquele paninho por cima. Isso é uma boa parte da direita. A gente já viu isso antes, né? Vamos lembrar lá na época que o Monark defendeu o partido nazista no Brasil, teve muita gente passando um pano para ele, né? Muita gente que não era nazista. Então,
como que a gente coloca essas pessoas? Elas estão em negação, elas não sabem o que é o nazismo? Elas sabem muito bem. Elas toleram o nazismo. É aí que tá. E isso nos movimentos fascistas aconteceu direto. A maior parte das pessoas, antes do nazismo chegar ao poder, não era uma pessoa que votava no nazismo, mas quando o nazismo chega no poder, a maioria, mesmo independente de se gosta ou não, tolera. Então essa questão de tolerar é quase um apoio tácito. tácito. Então a questão tá aí também. E quando o gesto foi do Obama, e aí, parcial? Cara, eu vi o gesto e o do Obama não teve nada a ver com o do Musk. Nada a ver. É uma puta forçação de barra do caralho. Você pode. Não, tem outros gestos que eles tentaram comparar e, vendo os vídeos originais, não tem absolutamente nada a ver com gestos fascistas. É só um pessoal esticando a mão mesmo, tá na cara. Como a gente viu lá, o próprio neonazi Nick Fuentes falou, ele não fez um meio gesto, ele fez um gesto completo. Né? Então, isso aí é o pessoal querendo passar pano mesmo. Pode ficar tentando achar minúcias, não, mas a angulação é pra lá, o negócio pra lá. Cara, não tinha contexto pra ele fazer aquilo. Aquilo lá foi de caso pensado. O Cauê Moura até falou, aquilo lá teve até memória muscular, o cara ficou treinando no espelho e tal, não sei o quê. Pode ser, mas aquilo ali foi de propósito. Pode falar o que for, aquilo lá pra mim foi de propósito. E eu vou explicar por que eu digo que foi de propósito. Eu vou explicar. Tem um motivo, eu não tô tirando isso daí da bunda porque, você não gosta do Musk. Não. Tem motivo pra eu dizer por que aquilo foi de propósito. Pra começar, foi 2 vezes. Se tivesse sido uma vez só, eu poderia até acreditar no lance de que foi um gesto desajeitado. Eu poderia acreditar. Se ele tivesse feito alguma coisa com a mão, então, tipo, se ele tivesse feito assim, tipo, eu pego meu coração e jogo pra vocês, entendeu? Fazer uma coisa meio assim, E tem um vídeo dele fazendo esse gesto de entregar o coração, alguma coisa parecida, que ele não faz o gesto neonazi. Né? Então, não tem essa desculpa também não cola, né, para os defensores do Elon Musk. eu acreditaria, né? Pegaram um do Michael Jackson, que ele tá fazendo assim com o dedo e tal. Porra, pera lá, são coisas bem diferentes. Não, ele fez as duas com a mão esticada. E foram 2 vezes. Se tivesse sido uma vez, eu até daria uma coisa da dúvida e falei, putz, cara, o cara é todo desajeitado. Não, ele fez 2 vezes. Então isso pressupõe uma premeditação. 2, a reação que ele teve em relação às críticas. Isso é importante. Digamos que eu vou dizer, tudo bem, eu não sou talvez o melhor exemplo, mas vou dizer que eu dei uma palestra e nesta palestra eu faça um símbolo com as mãos que eu não tinha a menor ideia ou que a minha intenção não foi aquela e em determinado ponto sai aquele símbolo e ele pode ser ofensivo para um determinado grupo. Sei lá, eu faço um símbolo com a mão que é típico de X, sei lá, de jagunço que costuma matar indígenas no interior. Sabe, não tenho como saber. Agora, o pessoal agora zoa daqueles negócios das facções na Bahia, né? Que você não pode fazer assim, assado. O pessoal que usa Libras tá ferrado, né? Porque senão tudo vai ter gesto de facção. Mas, enfim, digamos que eu uso uma coisa que não pega bem. Foi não intencional, eu não sabia, eu não conhecia. Se as pessoas me acusam disso e tem um grupo nefasto que se locupleteia com isso, a minha reação, a reação de qualquer ser humano público, normal, seria fazer o quê? Seria pedir desculpas e falar, olha, não foi minha intenção. No caso, como tem uma relação com o nazismo. Então, nesse caso é bem óbvio, né? Depois o Elon Musk ele não pediu desculpa, ele fez só piadas, né? Então ele não tava nem aí, na verdade. Eu imagino que pessoas sãs não querem ter relação com o nazismo, certo? Pessoas sãs não querem ter relação com o nazismo. Se eu faço um gesto que uma parcela da população está interpretando como nazismo, a primeira coisa que eu vou chegar e falar assim, mano, não é nazismo e, tipo, não tem nada a ver com isso. Foi um erro meu, sei lá, foi alguma coisa que eu fiz e acabou, entendeu? Não é nazismo. Não tenho nada a ver com isso, entendeu? Mas com veemência, porque a gente não tá falando do Zé das Couves, a gente não tá falando de mim, a gente tá falando de um cara numa posse presidencial dos Estados Unidos, entendeu? E um cara que vai integrar o governo. Então, eu acho que... E discursando pra extrema-direita. Né? Se foi não intencional, deveria ter havido uma resposta mais contundente em dizer que aquilo não tem nada a ver com nazismo. Qual foi a resposta do Trump? Do Musk. Foi uma ironia. Ele ironizou.
Esse negócio de enxergar tudo que eu não gosto é nazismo, velho, tá cansativo isso. Essa foi a resposta do Elon Musk. E ela tem uma característica muito interessante. Ela não nega nem afirma. Ela não nega nem Bem afirma. Ela só isso. fala que associar tudo que eu não gosto a nazismo é uma merda. Tipo, você pode até dizer, não, mas ele tá dizendo que não foi nazismo porque ele está falando que não é para associar a nazismo. Que isso é antigo, né? Que isso é velho. Por outro lado, ele não está dizendo que não foi um Sieg Heil. Por quê? Porque senão a comunidade neonazi de fato pode ficar sentida. Ou perde aquela coisa útil dele de gerar a ambiguidade, que é o que ele quer. A ambiguidade, ou seja, fazer com que tanto os neonazis quanto os opositores reconheçam aquilo como um Sieg Heil, mas deixar aquela população, que são os apoiadores não nazistas, naquela negação, ou naquela interpretação e aquele negócio, entendeu? Então, aqui eu acho que ele falhou miseravelmente em criar uma ambiguidade. Tirando aquele pessoal que tá muito no trumpismo, ou até os bolsonaristas no Brasil começaram a defender ele na internet, o resto da população, eu digo assim, população leiga, até pessoal colocando aqui da minha família, que não entende porra nenhuma de nazismo, de fascismo, entenderam aquilo como um gesto nazista. Então, se ele quis ter uma ambiguidade, ele falhou muito, miseravelmente, em ter uma ambiguidade. A internet inteira veio abaixo com isso aí. Todo mundo falando do gesto nazista do Musk, incluindo na rede social X dele. Então, essa ambiguidade que ele tentou criar aí, eu acho que não deu tão certo quanto ele queria. Se foi essa a intenção, criar uma ambiguidade, tirando o pessoal que está muito dedicado à extrema-direita já, ele não conseguiu. Esse é o objetivo. Se ele assume publicamente que aquilo ali não foi um Sieg Heil, foi um erro, desculpa, não quero associação nenhuma com o nazismo, se ele fala uma coisa dessas, o objetivo dele se perde, entendeu? O objetivo dele se perde, que é sintonizar o discurso dos neonazis com o dos opositores do Trump. Os dois achando que foi um Sieg Heil, entendeu? Isso é o meu entendimento. Tá? Esse é o meu entendimento. Então, isso são os argumentos de por que eu digo, né? Não vou nem dizer que eu acho, eu vou dizer que eu digo, que o Musk fez premeditadamente aquele sinal. Tá? E isso daí, olha, eu preciso de uma argumentação muito, muito, muito forte para me demover dessa ideia. Você tem que me mostrar alguma coisa muito assim, tipo, o cara, ele é muito desajeitado, não sei o quê. Cara, o cara é muito desajeitado, ele repete o gesto, ele tá, talvez, na apresentação mais importante da vida dele. O cara, mano, sério, jogar desculpa. E, velho, agora a cartada do autismo virou mato, né? É o outro que mostra o feto morto lá e diz que é autista. O outro que não sei o quê, não, é autista, desculpa ele. Não, desculpa o Musk porque ele é autista. Nem o Musk usou a cartada do autismo. Então, essa questão de usar o autismo é só uma passação de pano mesmo. Não tem nada que a gente tenha que cavar fundo, mas a gente percebe uma coisa: os defensores do Elon Musk, eles querem ao mesmo tempo que você acredite em duas coisas que são excludentes. A primeira coisa é que o Elon Musk é um cara genial, muito genial. Ele é um cara que faz foguete, que faz carro, que é um dos caras mais inteligentes do mundo. Mas ele não é só rico, ele é muito inteligente, muito mais que a média dos pensadores contemporâneos, dos cientistas, etc. Ao mesmo tempo, ele é todo desengonçado, ele é todo meio não sei o quê. Então, são duas coisas que se excluem. Ou ele é muito inteligente, entende muito de como o mundo funciona, ou ele é um cara todo desengonçado. As duas coisas não se encaixam, tá? É claro que algumas pessoas que têm essa questão do autismo vão ter, podem ser muito inteligentes e também ser ao mesmo tempo desengonçados. Mas é óbvio que não é o caso do Musk. A gente já viu outras entrevistas do Musk, o jeito como ele fala, ele não é um cara
que ele não consegue entender o ambiente, o que as pessoas estão falando, que não consegue entender o sarcasmo, que é fisicamente desengonçado. Ele é, no máximo, cringe. Dá vergonha alheia de ver algumas coisas dele, que nem ele pulando lá no comício do Trump e tal. Mas desengonçado, nesse sentido, bobagem, tá? Muito idiotice essa... É uma idiotice essa afirmação. Então é só para os defensores aí dele mesmo. Só para comparação, isso já aconteceu antes, né? Aqui uma apresentadora da Fox News, acho que é Ingram o nome dela, e olha o que ela faz no final e depois tenta disfarçar de uma forma bem idiota. The United States of America. Ingram post. Entende? Aqui você tem um cartaz da AfD, né, que é a Alternativa para a Alemanha, né, que é um partido neonazi. Né? Então o pessoal fala, na Alemanha não tem partido neonazi, tem 2. Mentira que é proibido ser neonazi na Alemanha. Você não pode sair por aí fazendo qualquer coisa em relação ao neonazi, mas você pode ter 2 partidos, então não é proibido porra nenhuma. Então, no fim da Segunda Guerra, eles passaram um bom pano para boa parte dos nazistas. Tá bom? Isso é uma coisa sabida, não é nada escondido. E como vocês podem ver aqui, você tem um casal que estaria, entre aspas, fazendo um sinal de como se fosse uma casa protegendo essas crianças, né? Mas é bem óbvio que o AfD quis dizer com esse sinal aí. Então, para quem não entendeu, meia palavra, para bom entendedor, meia palavra basta. Então vamos Ele poderia continuar. ter usado. Nem ele usou, porque não era o objetivo dele. E esse é um dos motivos de por que eu acho que sim. Porque dá uma olhada. Vamos pegar o Primo Rico. O Primo Rico mostrou um feto morto lá. Houve exatamente, né, um repúdio, né, nacional. Aquilo lá juntou direita, esquerda, libertários e comunistas e não sei o que, juntou todo mundo contra o Primo Rico, né? Aquilo foi abominável. Ele, e no caso a esposa dele, usou a desculpa, né, a cartada do autismo, né? Puxa da bolsa assim, né? Usa, tamo aqui, ó, pá, né? Ele é autista, então vocês têm que perdoar ele. Mano, o Elon Musk não usou essa cartada e ele poderia ter usado se ele quisesse realmente fugir do estereótipo que ele estava gerando. Não. Ele resolveu ironizar sem dizer sim nem não. Então, isso só dá pra concluir uma coisa: que foi de propósito. Ponto. Foi de propósito. Agora aí vai uma segunda. O Roberto Basílio falou, Basélio falou uma coisa muito boa. O autismo virou o novo foi mal, tava doidão. É exatamente, né? Tipo, não, olha, eu sei lá, eu dei crack pra essas crianças aqui, mas porque eu sou autista, desculpa, né? Porra, calma, né? Outro problema aí nessa questão do autismo é muita gente na internet que está se autodiagnosticando com autismo. Isso é muito perigoso, né? Você não passar por um especialista antes de você se diagnosticar qualquer coisa, certo? Coisa não justifica a outra. Né? Então tá bom, você tem essa coisa. Mas aí isso levanta uma outra questão, que foi a gênese do vídeo do Cauê, né? Se o Elon Musk é nazista ou não. Ele fazer o Zig Heil daquele jeito que era para gerar uma possível ambiguidade, não sei o que lá, não significa necessariamente que ele é um nazi. Pode significar que ele esteja brincando com tudo isso de maneira absurdamente irresponsável, e eu não esperaria nada diferente de um bilionário, que ele esteja brincando com aquilo porque ele pode. Porque ele pode, porque ele acha engraçado e porque aquilo pode ser útil politicamente. Pode ser útil do ponto de vista das estratégias do que ele quer tomar. Então isso é uma possibilidade. Então, ele não precisa necessariamente ser nazi no sentido do que ele sente mesmo. Ele pode ter feito aquilo só para jogar o bait e falar, olha, tá aqui, não sei o quê, olha os trouxas brigando. Pode ser isso. Mas vamos pensar nisso. No fundo, o final não é o mesmo. Se você, por exemplo, você é um cara machista. E aí você, no meio da rua, você comete um ato, um assédio sexual contra uma mulher. Você passa a mão na bunda dela no metrô, ou, num segundo caso,
um youtuber idiota, que não é machista, mas ele quer chamar atenção, ele faz uma pegadinha que ele põe a mão na bunda de uma mulher no metrô. Nos dois casos, você teve motivos diferentes para que ele fizesse aquilo, mas o resultado não é o mesmo. Então, a mulher não sofreu um assédio ali? Então, a questão é essa. Então, não sei se importa tanto se ele é nazista ou não, se ele fez isso de zoeira ou não. No fundo, é meio que a mesma coisa. E é claro que muitos dos nazistas, principalmente a partir do pessoal do 4chan, né, eles usam muito essa questão de fazer certas zoeiras, piadas, que na verdade não são zoeiras e piadas, são reais. Eu vou dar um exemplo. Teve um mod, uma modificação do jogo Doom, que você tinha várias questões racistas ali, memes racistas, né, coisas racistas engraçadas. E aquilo foi muito compartilhado e muita gente defendeu como liberdade de expressão, etc. Até aí eu não vou entrar no caso da questão de liberdade de expressão, mas quem fez aquele mod, de fato era racista. Não importa se era um racismo de brincadeira ou era um racismo real. Mas como esses memes surgiram no 4chan, e a gente sabe que esse pessoal do 4chan tem um monte de nazista real, a gente pode falar abertamente que esse pessoal que fez o mod é nazista, tá? Então, no fundo, essa questão não tem diferença. Essa ideia de que é só zoeira não cola nesse sentido mais, tá? Então, de fato, não dá para você afirmar que o cara é nazi por causa do gesto. Porém, me soa muito problemático ele ter dado um suporte ostensivo àquele partido de extrema-direita alemão agora que abriga descendentes de nazistas famosos. Que é esse partido que fez esse cartaz aqui, né, uma AfD, Alternativa para a Alemanha, tá? E tal, não sei o quê. Aquilo me soa muito passação de recibo, né? E, ainda que... É porque esse que é o problema, o nazismo... Eu tava conversando isso com o Icles uma vez. Porque eu tava perguntando para ele o que definiria o nazismo e se você teria como ter nazismo fora da Alemanha ou dissociado do nazismo alemão. E ele disse que não. Que o nazismo, ele obrigatoriamente ele é um fenômeno que surge ali na Alemanha e que qualquer outro fenômeno que não tenha como base, essencialmente, aquilo que aconteceu na Alemanha, não pode ser chamado de nazismo. Eu perguntei porque, assim, o fascismo, ele surgiu em vários lugares do mundo. E o que diferencia o fascismo não nazista do fascismo nazista é a parte racial, né? A racialização da coisa, né? A divisão em raças e o princípio eugênico, né? Que não tinha na Itália do Mussolini, mas tinha no Hitler. Então, aqui o Pirula, eu esqueci agora quem que ele está citando, mas ele falou uma coisa que é meia verdade e uma outra coisa que não é verdade. Não por uma questão de mentir, mas uma questão de não conhecer muito a história. Qual que é o problema aqui? No primeiro caso, o nazismo. O nazismo em si realmente é um fenômeno alemão. O nazismo original, né, lá do Hitler e tal. Só que o neonazismo, ele não é necessariamente alemão. Muitos outros países têm grupos neonazistas muito fortes. Até grupos que são considerados pelos neonazistas como inferiores, como os eslavos, no caso ucranianos, russos, bielorrussos, tem nesses países grupos neonazistas, abertamente neonazistas. Na Ucrânia tem muitos grupos neonazistas que estão no exército ucraniano, o Batalhão Azov, entre vários outros aí, bem famosos aí, que já apareceram em vários lugares, New York Times, o caramba. Né? Não é uma questão de, é propaganda russa, não sei o que, não. Realmente existem esses grupos. Né? Então, a questão do neonazismo ela é muito mais ampla, ela tem uma visão diferente, e se a gente pegar os neonazistas famosos, você tem muitos na Europa, mas você tem muitos que surgem nos Estados Unidos. Então, o neonazismo ele é um fenômeno, hoje, bastante americanizado, certo? O neofascismo, no geral, não necessariamente neonazismo, mas ele é muito americanizado. Né? Os grupos que já existiram antes do nazismo, como a Ku Klux Klan, elas se juntam a esses grupos neonazis. Né? Então, você tem essa americanização do neonazismo.
né? Então você vai ter vários outros grupos aí surgindo nessa esteira da Guerra Fria, que vai ter uma visão um pouco mais ampla, que não é tão ligada ao nacionalismo alemão propriamente dito. E a segunda questão sobre o fascismo italiano não ter... voltando, aquela questão, você tinha grupos nazistas originais fora da Alemanha. Você tinha o Bund alemão nos Estados Unidos, que era enorme, né? Então esses grupos nazistas, eles tentaram se filtrar em outros nacionalismos, né? Você teve esse grupo, por exemplo, que tentou juntar o nacionalismo alemão. Eles eram patrocinados pela Alemanha nazista, né? Patrocinados ideologicamente, não sei até que ponto financeiramente, eu não conheço muito essa história, mas o Bund alemão americano era abertamente a favor da Alemanha nazista. Dentro dos Estados Unidos, eles usavam figuras do nacionalismo americano junto com a questão nacionalista nazista, né? Então, não necessariamente o nazismo original também ele é só um fenômeno alemão, mas ele está em volta ali da Alemanha e dos países que eram aliados a ela ali no eixo, tá? Aí na segunda questão agora, né, a Itália não tinha essa questão racial. Inicialmente, não. Inicialmente, o fascismo italiano não tinha mesmo tanto essa questão racial. Não quer dizer que eles não tinham um racismo, porque, para quem não lembra, eles conquistaram a Etiópia, né? Então esses países colônias conquistados, eles não eram vistos como iguais, né? Eles eram colônia, né? Então todo país colonizador ele tem uma visão normalmente negativa ali daqueles povos colonizados, né? Os portugueses não viam os indígenas brasileiros, os nativos daqui, como iguais a eles. Isso em outros lugares da história. Mas com o tempo, o fascismo italiano, como ele se aproxima muito do nazismo, e você tem lá a formação do eixo, etc., ele adota essas questões de raça, né? Então, inicialmente, você até tinha determinados fascistas italianos que eram judeus, mas com o tempo, o fascismo italiano, ele adota também, assim como o nazismo, o antissemitismo, tá? Então, não é verdade que o fascismo italiano não tinha essa questão racial. Tinha, já desde o início na questão colonizadora, e mais tarde adota aquelas questões raciais que os próprios alemães tinham feito ali. Já estavam em leis, né? Então, isso vai para os italianos. Tanto que muitos italianos foram parar em campos de concentração também, né? Um caso muito famoso do Primo Levi, né, que escreveu um livro muito bom sobre a experiência dele em Auschwitz, né? E eu perguntei, porque, por exemplo, no Japão, durante a Segunda Guerra, né, e antes até, durante o imperialismo do Japão, você tinha uma questão racial lá, de superioridade racial, que os japoneses se colocavam como superiores a chineses, coreanos e outros grupos, e, Sim. portanto, né, isso estimulava os exércitos a invadir, a tomar as coisas, tal. Então, tipo, havia esse discurso. E aí eu falei, por que o fascismo japonês não pode ser chamado de nazismo uma vez que ele foi racializado? E aí falou que não, que dentro do ponto de vista historiográfico, o nazismo precisa obrigatoriamente ter tido uma origem na Alemanha. Então, o neonazista aqui do Brasil, se ele está se baseando no nazismo alemão, então ele é um neonazista. Agora, se está surgindo uma outra... Então, ele está se baseando em parte. O neonazismo ele se baseia em parte no nazismo original. O neonazismo de hoje ele vai tentar pegar coisas de outros lugares. Você tem, por exemplo, pessoas que até foram perseguidas pelo nazismo, que os neonazistas muitas vezes eles adotam, como as teorias dos irmãos Strasser, que tinha uma visão mais populista do nazismo, das teorias da SA antes do expurgo nazista em 1934, né? Ou de uma questão mais misticista, como os italianos pegam lá no neofascismo italiano com o Evola, né? Júlio Evola, que era um fascista italiano, neonazista também, que tinha uma questão mística. Então o neonazismo ele mistura mais as coisas, né? Ele tem essa questão de misturar outras fontes, beber de outras fontes que não só apenas aquele nazismo
original alemão. Então o neonazismo ele é um fenômeno muito mais amplo do que o nazismo original em questão ideológica, tá? Outra forma de fascismo racial que não seja nazi, que não tenha uma origem alemã, aí aquilo é um outro fenômeno, que não pode ser chamado de nazismo. Então foi isso que eu entendi da explicação. Aí faz sentido para mim, de alguma forma. Mas realmente, o nazismo original e a ideologia do Japão na Segunda Guerra são parecidas, mas não são a mesma coisa, porque um defendia uma questão de superioridade dos japoneses na Ásia e o outro da superioridade dos alemães na Europa, né? Então a questão aí é uma diferença mais geográfica do que ideológica necessariamente. Eram dois países imperialistas que estavam fazendo imperialismo na região deles. Não era mais a Europa fazendo imperialismo na África ou nas Américas, ou os Estados Unidos fazendo um imperialismo nas Américas, sei lá. Era uma questão da própria Europa fazendo imperialismo dentro contra outros povos europeus. E ali no Japão é a mesma coisa. Era um povo asiático, os japoneses, fazendo imperialismo contra outros povos asiáticos. Tá? Então a grande questão está aí. Então a diferença é mais uma coisa geográfica ali, né? Mas acho uma pena porque facilitaria muito, né? O nosso entendimento, o nosso. Mas se você quiser, você pode chamar todos esses de fascismos, tá? Você pode, o fascismo em letra maiúscula, eu uso para falar do fascismo italiano. O fascismo em letra minúscula, todos esses fenômenos fascistas de países, lugares e momentos diferentes, tá? Compreensão. Então, o nazismo, você pode ter governos hoje, ou pessoas que coadunam com várias ideias nazistas, mas que não podem ser chamadas de nazistas estrito sensu, porque isso seria um anacronismo, de alguma forma. E o que me lembra muito aquela fala daquela mulher lá dos The Boys, né? Eu não lembro agora qual é o nome da personagem, mas que ela fala... É a Stormfront, né? Alguém aqui vai lembrar, né? Ela era nazi, né? A personagem era nazi, e ela fala, as pessoas concordam comigo, elas só não gostam do termo nazi. Elas só não querem ser chamadas de nazistas. Elas fazem tudo igual, mas não querem ser chamadas. Tempesta, isso mesmo, a tempesta. Em português eles traduziram para tempesta. Mas isso aí tem esse nome, Stormfront, nos Estados Unidos, ele é o nome de um fórum supremacista branco bem famoso, tá? E também Stormfront, isso vem muito da Primeira Guerra Mundial. Storm, né, tempestade. Ele vem daquelas tropas de assalto que tinha na Primeira Guerra Mundial. Depois você teve a SA, que era os militantes nazistas que combatiam na rua, batiam nas pessoas, né? Que era a Sturmabteilung, né? A SA, que depois deu origem à SS e outros grupos ali, né? Corporações motorizadas nacional-socialistas, corporações dos cadetes que voam, lá, tem vários outros grupos que surgem a partir desses grupos, né, esses grupos militarizados ali na virada no entre guerras. Então, por isso que muitos grupos neonazis usam esses nomes, né, Stormfront para o fórum. Você tem aquele The Daily Stormer, que é baseado no Sturmer, que é aquele jornal nazista, bem famoso, extremamente antissemita, né? Então essa questão de tempestade, né, tropa de choque, dependendo de como você traduz isso, exatamente não tem uma tradução tão bem certinho para português, mas seria algo muito parecido com tropas de choque, né? Esse negócio de tempestade, choque, né? Tempesta. Stormfront, em inglês era Stormfront. Então, me soa muito isso, entendeu? Então é por isso que alguns governos, apesar de terem medidas muito similares, né, ou até algumas equivalentes a medidas que o nazismo tomou, não poderiam ser chamados de nazistas se eles não vêm diretamente de uma inspiração do movimento alemão que surgiu lá na década de 30, etc, etc. Então o Musk, talvez ele não possa... Eu vou colocar em 1. Velocidade 1.5, só para não demorar muito esse vídeo. Ser chamado de nazista estrito sensu, porque talvez ele não coadune de fato com boa parte da realidade nazista, entendeu? Do que seria aquilo ali. Porém, eu até recompartilhei o meu vídeo essa semana, um vídeo de exatos 2 anos atrás, ele é de janeiro de 2023. Janeiro de 2023. O meu vídeo falando sobre a inevitabilidade da neo-eugenia.
De que hoje a eugenia não precisa passar por massacres de populações inteiras, esterilização em massa e tudo mais. Hoje a eugenia pode se dar, do ponto de vista financeiro, por grupos que têm dinheiro para fazer certas seleções de embriões, enquanto outros públicos não têm. Ou por estímulo à imigração ou à não imigração. Enfim, coisas assim, entendeu? Para você aumentar tecnicamente a população de grupos considerados vantajosos em detrimento de grupos considerados malquistos, né, digamos assim, ou não vantajosos. Então isso seria a neo-eugenia, né? E isso só pessoas muito ricas, por enquanto, teriam condições de fazer. E o Sim, isso existe realmente. Você tem aquele Peter Thiel, que é um bilionário famoso nos Estados Unidos, que ele financia muito esses grupos. E ele tem lá uma ideologia, agora não vou lembrar o nome, mas eles criaram uma espécie de ideologia lá, que é uma espécie de, como o Pirula falou aí, uma neo-eugenia, né? Eu acho que é long-termism, né? Pensar em longo prazo, longo prazismo, alguma coisa assim, não sei se é esse o nome, né? Mas é uma neo-eugenia. Só que esse grupo ele tem muitos problemas, porque primeiro as pessoas que estão à frente desse grupo eles têm muito dinheiro, mas eles não são muito inteligentes no sentido que a gente esperaria. Como eles têm muito dinheiro, eles se acham mais inteligentes que os outros. Então eles acham que por ter dinheiro eles são mais inteligentes, não que eles sejam só capitalistas normais. Mas eles defendem determinadas questões que o nazismo também defendeu, que é, por exemplo, as pessoas terem muitos filhos. O Elon Musk mesmo tem vários. E o Elon Musk, uma das preocupações desses movimentos de extrema-direita atual é essa taxa de mortalidade ser maior do que a taxa de natalidade, ou seja, mais gente morrendo e menos gente nascendo. Isso está afetando muitos países. Coreia e Japão são, acho que, os mais afetados hoje em dia, né? Mas os países ocidentais, até o Brasil, está tendo uma mortalidade, se não me engano, um pouco maior do que a natalidade. Acho que tem que dar uma checada lá no IBGE como é que está essa questão aqui no Brasil. Mas eles têm essa preocupação de você ter gente, porque a preocupação deles, como eles são grandes capitalistas, é que você não tenham pessoas para trabalhar para eles. Só que ao mesmo tempo eles são contra a imigração. Boa parte das pessoas novas são filhas de imigrantes. Porque as pessoas que não são novas, que já estão naquele país, elas não estão tendo muitos filhos por um motivo que é essas pessoas elas vão virando uma classe média, mesmo que seja uma classe média baixa, mas com o tempo elas vêm, como elas começam a ter um controle maior sobre reprodução, com acesso a pílulas, a camisinha, etc. Essas pessoas elas vão tendo menos filhos, não porque elas são contra ter crianças normalmente, mas porque elas não têm aquela condição financeira. Ela sabe se ela tiver mais filhos, a classe social, se ela está numa classe média, se ela tiver 2, 3 filhos, ela vai para uma classe baixa, porque ela vai gastar muito dinheiro com os filhos. Então essas pessoas param de ter filhos. E se a gente pega esses países, mais ou menos desde os anos 70, você tem um poder de compra que está caindo, principalmente nos Estados Unidos. O poder de compra está em declínio há décadas. Desde mais ou menos que a gente tem um surgimento do chamado neoliberalismo nos Estados Unidos, você tem um declínio do poder de compra americano, né? O salário mínimo americano acho que é o mesmo já faz mais de 10 anos, né? Então realmente é uma questão aí que esses bilionários vão defendendo essa questão da eugenia dos melhores, então eles vão tendo vários filhos, tal, mas ao mesmo tempo eles precisam das pessoas tendo mais filhos, e isso é uma coisa que não, e ao mesmo tempo eles são anti-migração, né? Então eles não conseguem fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, porque eles defendem que as pessoas tenham menos salário, corte de gastos. Você pode ver que o Musk cortou muitas partes do governo americano, muita gente sendo demitida, então tem essa questão de corte de gasto. Ao mesmo tempo, eles querem que essas pessoas que não têm dinheiro tenham mais filhos, né? Então é uma coisa que não é uma mágica que não tem como acontecer. Ou você tem menos dinheiro, e você tem menos filhos, ou você tem mais dinheiro e mais filhos. Se você não tem dinheiro para ter filho e você tem acesso a controle de natalidade, você não vai ter filho. Aquelas pessoas que às vezes acabam tendo mais filhos, pessoas mais pobres,
elas não vão cair de uma classe média para uma classe baixa, elas já são pobres, já são imigrantes, já são trabalhadores braçais, etc. Talvez eles acabem tendo mais filhos, certo? Talvez com controle de natalidade pior. Mas eles, ao mesmo tempo, eles querem que essas pessoas saiam do país. Né? A extrema-direita não quer essas pessoas lá dentro, não gosta de imigrantes. Então, é uma coisa que não bate. Né? É uma ideologia que não funciona. Não adianta você pedir para as pessoas terem filho e não dar dinheiro para essas pessoas terem filho. Condições, sabe? Discurso poderia se alastrar, entendeu? Não estou falando de políticas governamentais. Teve uma pessoa que veio discutir comigo, acho que foi no Twitter ou no Blue Sky, que veio falar, mas o governo não está tomando essas medidas. Ninguém falou de governo. Eu tô falando de bilionário. Tô falando do pessoal que tem dinheiro para pagar para fazer seleção de embrião, entendeu? Ou para fazer, às vezes, daqui a pouco vai ter até alteração de embrião mesmo, para silenciar um gene ou outro, para fazer a pessoa ser mais alta, mais não sei o quê, entendeu? Então, esse tipo de ideia é uma ideia eugênica. E uma das pessoas mais partidárias dessa ideia no mundo hoje é Elon Musk. É ele. É o próprio Elon Musk. Ele que é partidário disso. Ele defende que o mundo tá virando mediocrity, isso daí, palavras do pai dele, e mesmo ele que tweetou várias vezes sobre isso, que o mundo tá virando mediocrity porque os burros estão reproduzindo e os inteligentes não estão tendo filho. Como será que ele faz esse recorte de burros inteligentes? De pessoas que melhoram a espécie humana e pessoas que pioram a espécie humana. Como será que é esse recorte? Já que ele já falou mais de uma vez que ele é rico porque ele é um gênio. Isso não é novo também. No nazismo, dentro da SS, né, um grupo militante nazista também, eles tinham essa questão de ter muitos filhos, porque eles queriam que a Alemanha tivesse muitos filhos para, quando eles conquistassem aquelas regiões do leste, Polônia, Ucrânia, ali na União Soviética no geral, né, Bielorrússia, Rússia, eles tivessem pessoas para serem colonos. Né? Então tinha que ter um aumento da natalidade. E o pessoal da SS, tecnicamente, era o pessoal que era mentalmente, fisicamente mais capaz. Era o topo da pirâmide do nazismo. Só que na prática isso não funcionou, o pessoal da SS. Não conseguia ter tantos filhos assim, você teve depois a questão da guerra, um monte de coisa aconteceu, e esse plano da SS de ter vários filhos não ocorreu. Então, essa questão na Alemanha, não só na SS, mas também fora da SS, também tinha essa questão, mas de qualquer forma não deu certo. O que não faz nenhum sentido, né? Nenhum sentido. Porque os filhos dele são tudo ricos e todos eles são gênios, claro que não. E não existe burro rico, até parece que não tem. E não existe inteligente pobre. O cara é, assim, fora da casinha. Então isso é uma ideia eugênica. E isso está no cerne de boa parte do pensamento que deu origem ao nazismo. Isso inclui a Ku Klux Klan. E eu não estou dizendo que o Elon Musk está falando sobre etnias específicas, sobre árabes, sobre judeus, sobre negros, sobre indígenas, sobre indianos. Eu não estou dizendo isso, tá? De forma alguma. Até porque eu acho que ele não chegou a fazer isso. Porém, você pensar desta maneira já é alguma coisa vinculada a uma ideia que foi precursora do nazismo. De você achar que precisaria, sabe, melhorar a raça. Até porque, quando surgiu a eugenia, e eu falo isso naquele vídeo, ela ainda não tinha um contexto necessariamente racial. Os primeiros eugenistas lá da Inglaterra, eles entendiam que pessoas que não trabalhavam, pessoas mendigos, né, pedintes da rua, pessoas que bebiam muito, eles entendiam que essas pessoas eram deletérias para a população e que deveria haver uma limpeza dessas pessoas, elas deveriam ser esterilizadas, mortas, sei lá o quê, removidas. Elas não poderiam ter filhos, né, porque elas pioravam a genética da população, etc, etc. Tipo, não havia um recorte obrigatoriamente racial, do tipo, não, os grupos dos negros, dos judeus, dos não sei o quê. Não. Era ingleses com ingleses mesmos ali. Então é plenamente possível você ser um eugenista sem necessariamente fazer um recorte racial. Mas para você ser um nazista, você precisa obrigatoriamente ter um recorte racial. E outra, Sim, isso é verdade. se você for um eugenista com recorte racial, você tá apoiando uma ideia precursora do nazismo, e nazista mesmo, uma ideia nazista, mesmo que você não inclua judeus. Porque os judeus, né, le péril juif, né, aquela coisa lá, o judeu internacional, do protocolo do sábio do Sião que o Hitler usou e que deu pra ele aquela ideia de que os judeus iam dominar o mundo, tal, não sei o que lá, isso era uma realidade no contexto da época. Era uma realidade do contexto da época. Hoje, um movimento com ideias neonazi, ele não precisa necessariamente se calcar no judaísmo. Ele pode se calcar em outros perigos. É a imigração, é o comunismo, não sei o quê. O marxismo cultural, que o Olavo tanto falava, ele nasceu, a ideia, né, como uma teoria da conspiração, né, uma teoria da conspiração que nasceu de uma ideia essencialmente antissemita. Nasceu do bolchevismo cultural, que era uma ideia nazista, né, de que os judeus e os bolcheviques, né, estavam juntos. Num primeiro momento. Que depois acabou culminando pra esse lance aí de falar, não, porque são os comunistas e tal.
Mas é a mesma lógica. É o comunista internacional. Ele tá lá com os seus tentáculos querendo pegar não sei o quê. E por isso a gente tem que fazer o quê? A gente tem que começar a se ativar e tirar direito desse grupo daquele e não deixar tal pessoa chegar não sei aonde e tal, não sei o quê. Enfim, começar a fazer esse tipo de coisa. Então, é aquilo. O Musk, ele tá coadunando com ideias muito complicadas que possuem proximidade com algumas ideias que os nazistas defendiam e defendem até hoje, ainda que não dê pra afirmar que ele é. Agora, que tá estranho. É aquela questão, agora não faz diferença se ele é ou não, se ele coaduna, se ele tá defendendo, faz diferença se é ou não é. O final é o mesmo, não é? Fazer apito de cachorro pra nazista especificamente, isso tá estranho. E justo agora, entendeu? Por que especificamente pra nazista ele fazer esse apito de cachorro? Pode ser que tenha alguma coisa aí que eu não esteja vendo. Aliás, pode ser não, com certeza tem alguma coisa aí que eu não esteja vendo e que eu não esteja entendendo, que é um plano futuro que ainda não se concretizou, de que ele tá querendo fazer não sei o quê, e aí ele precisava fazer a esquerda. Uma coisa que a gente tem que entender do Elon Musk é que ele vive numa bolha. Você vê que ele twitta o dia inteiro. Então, ele se juntou numa bolha onde ele acha que todo mundo concorda com ele. Na verdade, a bolha dele, né, é exatamente isso, bolha, né, todo mundo concorda. E agora ele está externalizando essa bolha para fora da bolha. E aí é que está dando esse conflito, entende? Passar por histérica de novo. E aí ele apostou alto demais. Eric Cordeiro, segundo Ian Neves, o Musk que fez esse gesto para levar a atenção para esse assunto e não abordar o discurso anterior do Trump, em que ele fala que a empresa X ajudou a hackear os computadores. Eu teria que ver o vídeo do Ian para saber sobre o que ele está falando, porque eu realmente não vi. Isso aí também não, o discurso anterior do Trump, ele falava que o X ajudou a hackear os computadores. Isso realmente é muito pesado e dá merda. O Musk fez esse gesto para levantar a atenção para isso e ninguém lembrar do Trump. Pode ser, e caralho, então funcionou muito bem. Foi um gesto muito inteligente dele se a questão dele era fazer isso. Mas o problema é, a que consequência, né? Eu não acho que tenha sido uma distração, não. Esse pessoal, eles têm essa questão de fazer ou falar determinadas coisas absurdas, né? Lembra na época do Bolsonaro, que tudo que o Bolsonaro falava, eles falavam que era para desviar a atenção. Mas podiam ser algumas coisas. Mas outras coisas era burrice mesmo. O pessoal pensa burrice e externaliza essa burrice. Então, não é necessariamente tudo é um plano de xadrez 4D, 5D, de não sei o quê, porque é um mestre em xadrez. Não, não é. Às vezes as pessoas, ela realmente ela é alienada. E um rico como Elon Musk, que sempre foi rico, ela é alienada também. Ela não tem noção do porquê que as pessoas pobres não estão tendo filhos. Ele não consegue entender isso. Ele está numa classe social tão alta, é o homem mais rico do mundo, que ele está numa bolha. Quando ele ficou puto que o pessoal estava não deixando ele falar as coisas que ele queria, ele comprou o Twitter. Tudo bem que ele meio que tentou fazer uma manipulação de mercado e depois foi obrigado a comprar. Mas ele acabou comprando e transformou numa bolha. Então ele está numa bolha ali de pessoas que são yes men, como eles falam em inglês, né? As pessoas que estão do seu lado só para falar assim e balançar a cabeça. Aí está o problema também dele, porque quando você está fazendo uma burrice e você tem várias pessoas do seu lado e alguém fala, ó, você está fazendo uma merda, você para pensar. Quando você tem um monte de gente que fala assim para você está fazendo a merda, você está indo com tudo, com uma Ferrari a 300 km por hora, dirigindo para uma parede e todo mundo fala, não, essa parede não existe. Uma hora você vai bater com tudo nessa parede. Então aí tá, esse é um dos grandes problemas de você viver numa bolha com um monte de gente falando sim para você o tempo inteiro. Você não consegue ver os problemas que estão à sua volta. Né? E esses grandes milionários, bilionários, como o Trump e o Musk, eles têm isso. Tá? Isso realmente é falar. Agora que realmente o Trump falou isso, puta que pariu, cara. Que burro. É aquela lá, né? Com amigos assim é melhor não ter inimigo. Não preciso de inimigos, né? Porque puta que pariu. Como que pode, né? Fazer um troço desse. E esse meu amigo aqui, meu grande amigo, que ajudou, né, eu nessa minha empreitada de ganhar milhões, me ajudou lavando dinheiro, fazendo coisa de... Porra, o professor Girafales elogiando seu Madruga, né? Então, realmente, se foi isso, cara, vacilão. Então eu teria que ver o vídeo do Ian pra saber. Ah, aqui, ó, o Patrick Zanesco. Pode não ter sido só trombone pra cachorro, pode ter sido também cortina de fumaça pra tirar o foco de algum pronunciamento impopular do Doritão. É isso aí, que é o que falaram que disse que foi o que o Ian comentou num vídeo dele, né? Então é possível. Acho que não. O Pimenta chegou aqui, ó. Alguém chegou pro Musk e provocou. Duvido você fazer um gesto nazista na frente de todo mundo. Ah, duvida? Aí o outro, duvido. Ah, então eu vou fazer. Cara, ó, Pimenta, eu vou ser muito sincero. Vindo dessa galera, eu não me surpreenderia. Eu juro que eu não me surpreenderia. Que isso pudesse ter sido uma provocação e ele falou assim, coloca o 10 aqui. Né? No caso, 10 milhões, né? Que eles devem apostar com nesse nível. Coloca o 10 aqui.
Eu não me surpreenderia, viu? Olha, vou ser muito sincero, eu não me surpreenderia. Pode ser que ele tenha feito um jogo extra. Ele falou assim, quer saber? E se eu fizer essa provocação aqui? Vamos ver o que vai dar. Eu sou o homem mais rico do mundo, foda-se, eu posso. Pode ser que ele tenha chegado e falou assim, e se eu fizesse um gesto nazista, hein? Será que ia ser legal? Entendeu? Pode ser que seja coisa de moleque, porque o Musk já provou que não tem maturidade emocional. Ele já provou mais de uma vez. A compra do Twitter foi uma prova de falta de maturidade emocional do Musk. Mais uma vez aquela questão, né? Tem no final não tem diferença. Isso vai dar mais poder vai deixar o pessoal que é nazista mais aberto para fazer as coisas, né? Foi a prova, porque ele gastou 44 bilhões num negócio que não valia 10. Patrick Zanesco, Pirulão, a compra do Twitter não foi falta de maturidade emocional. Ele sabe o poder da influência da rede social, ele já demonstrou ser nazi em outros momentos. Discordo. A compra dele do Twitter foi falta de maturidade emocional. Ele comprou para dizer, eu posso. O Twitter era uma rede que não estava com a influência toda que tem. Na verdade, ainda não tem. O Twitter tem perdido influência cada vez mais. O Twitter não tinha quantidade de seguidores relevante o suficiente. O Twitter, como se fala, não dá lucro. E o Twitter, ele comprou o Twitter, no primeiro momento, por raivinha. Porque ele queria que... E assim, claro, ele quer espalhar as ideias dele, mas ele tava com raiva porque ele não podia falar o que ele quisesse. Ele tava com raivinha pra fazer isso. Todo mundo recomendou que ele não comprasse a porra do Twitter. E ele não dá o braço a torcer, por quê? Porque ele é inteligentíssimo, é o gênio, ele não pode falar que o que ele fez foi errado e tal. Agora, uma vez que ele comprou aquela merda daquele elefante branco, por um preço 5 vezes maior do que valia, aí ele tem que dar uma utilidade para aquilo. E aí aquela utilidade foi transformar no quê? No parquinho dele. Então agora o Twitter é a Muscolândia. Esse aqui é o problema. A bolha. Isso que é o Twitter. Não é só pelo poder de influência da rede social. Mas ele fez uma manipulação de mercado, por isso que eles obrigaram ele a comprar. Eu acho assim, ele usufruiu desse poder de influência depois, mas a compra do Twitter não foi premeditada nesse sentido. Foi por causa de um mimadinho de merda. É basicamente isso. Mude minha opinião. Ó, o Yuko falando aqui, que o Musk desistiu depois de anunciar a compra, ao ser avisado de que ele não poderia desistir. Tá, porque o Musk ele anunciou a compra, e aí ele viu que era uma cagada, viu que era uma burrice fazer isso, porque ele ia perder dinheiro, todos os acionistas de todas as empresas dele falaram, não, pelo amor de Deus, não faz isso. E aí ele ia desistir, aquilo lá tinha sido um blefe dele. Só que aí ele percebeu que ele não podia desistir por uma questão legal, uma questão contratual do que ele já tinha feito lá. Porque esse tipo de anúncio mexe com as bolsas de valores, então tem uma lei que fala que você não pode fazer um troço desse. Tá aqui, o Yuko falou, manipular a bolsa com anúncios mentirosos é crime. Então, tá vendo? É isso aí. Porque, por exemplo, digamos que eu sou o dono de uma empresa que vende chocolate nos Estados Unidos. E ela só vende nos Estados Unidos, ela é conhecida ali dentro só dos Estados Unidos. E aí eu falo assim, pessoal, tem tá vendo essa outra grande empresa mexicana? A nossa empresa é americana, vai comprar essa empresa mexicana e a gente vai expandir o nosso chocolate pro México. Né? Então são milhões de novos consumidores no México. Aí eu falo isso, eu vendo as ações da minha empresa vão lá pra puta que eu pariu lá em cima. E no dia seguinte eu falo, não, brincadeira. Entende? Você não pode fazer isso que é manipulação de mercado. A prova de falta de maturidade emocional. Ponto. Agora, talvez ele não seja nazi estrito senso, até por causa dessa questão do anacronismo que eu acabei de falar pra vocês. Mas que foi estranho ele querer fazer essa... E pode ser que tenha sido de caso pensado mesmo para agradar o grupo dos neonazis. Que não é um grupo numeroso, tá? Eu repito aqui, não é um grupo numeroso. Mas todos os neonazis ficaram de pau duro quando o Musk fez aquele negócio. Pra que agradar essa gente? Eles não são relevantes eleitoralmente, eles não são relevantes socialmente, eles não são relevantes em porra nenhuma. Pra que agradar essa gente? Pra que fazer uma sinalização tão forte pra essa gente? Aí você pensa, porra, será que o Musk realmente é neonazi? Porque aí isso seria uma boa explicação. Ele começou a frequentar uns fóruns de chã ali, falando todos esses negócios, aí ele caiu no buraco de minhoca lá, virou nazi. Eu acredito que é isso mesmo. Mas ele não precisa nem frequentar nenhum lugar, foi o próprio Twitter mesmo. Ou o nazi da Tempesta, né? Tipo, concorda com tudo, mas não pode chamar de nazi, né? Pode ser que tenha acontecido. E eu não vou afirmar uma coisa dessas, eu não tenho como saber. Não vou afirmar. Não tenho como saber mesmo. Não tô falando isso porque, você quer tirar o seu da reta. Não, eu não tenho como saber. Não tenho como saber, então eu não vou afirmar uma coisa dessa. Agora, que eu não consigo entender que vantagem vai dar você sinalizar pra essa galera, eu não sei. Que vantagem que faz. O Leo comentou aqui que é bom lembrar que tem os Boer nacionalistas, né? É a herança dos Boeres, né? Lá na África do Sul, que são os neonazis da África do Sul, que faz um gesto bem parecido com o dele. Pode ser que ele esteja apontando pra um grupo da qual ele pertencia quando era jovem, sei lá, não tem a menor ideia se ele pertencia a esse grupo. Então, você tinha a questão do apartheid e tal. Mas o gesto que ele fez, teve muita gente defendendo, falando que na verdade era o gesto romano. O gesto romano, ele era utilizado pelos fascistas italianos e os fascistas alemães, ou seja, os nazistas copiaram, assim como os fascistas brasileiros, os integralistas, também copiaram o mesmo gesto. Então é um gesto que vários movimentos com inspiração fascista também utilizam, tá? Então essa ideia de que
Então, o cumprimento nazista, tal, ele tem uma origem teoricamente na história romana, né? Isso é controverso, tá? Mas quem começou a usar abertamente esse símbolo foram os fascistas do Mussolini. E depois os outros movimentos também começaram a usar. Então é basicamente essa questão. Então aqueles que estavam defendendo o Elon Musk, falando que não era um gesto nazista, era só um gesto romano, é o mesmo gesto. Então não é uma defesa. Não tem uma lógica. É que nem você fazer o gesto do joia. Aí você fala, não fiz o joia. Eu fiz um legal. É outra coisa. Não, é a mesma merda. Então acho que basicamente é isso. Né? Acho que tá bom já o React. Depois ele fala do Sérgio Sacani e tal, mas eu não sei aí muito do Sérgio Sacani, do porquê que ele defendeu o Elon Musk. Nem quero saber. Mas acho que esse vídeo explicou um pouco alguns pontos aí do gesto do Elon Musk. Né? E para completar, foi um gesto aberto. Ele fez aquilo abertamente, todo mundo viu o que era. Não tem como defender isso, passar um pano. Você pode tentar, mas você vai falhar miseravelmente passando pano para esse cara.